Alô meus queridos, fala minhas queridas, estamos aqui para mais um vidinho do Ponto da Perícia e dessa vez eu quero conversar com você, na verdade mais especificamente para os concurseiros, para os alunos, até a galera de vestibular, se ajudar um pouquinho, porra, manda bala, beleza? Na verdade, esse vídeo é mais uma promessa que eu havia feito para algumas pessoas, porque muita gente com esse edital da Polícia Federal veio perguntar para mim, Pedro, como que eu estudo as específicas, como que eu coaduno básicas em específica em se tratando de concurso de perito criminal, o que eu faço na prática. Então, o que eu decidi fazer com você? Eu vou te mostrar o que eu fiz ao longo da minha preparação, vou te mostrar efetivamente o que é um estudo dirigido, vou te mostrar o que é um resumo, o que é efetivamente você fazer exercício e sanar todas as suas dúvidas relacionadas a concursos públicos, e isso também é aplicável para outros de outras áreas. O nosso foco aqui é muito a parte de carreiras policiais, com o SmartPol, com o AlphaCom, né? Mas existem outros concursos também que você pode aproveitar muito bem essa parada. Então vamos lá. O que eu fiz com a minha preparação? Para quem não me conhece, eu tenho uma rotina de estudos muito intensa. Eu tive uma rotina, hoje eu tenho mais trabalho, né, cara? Mas para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu estudo desde 2009 para concursos públicos, desde a época que fazia graduação. E aí, ao longo desse tempo, eu aprendi a amadurecer em alguns aspectos quando a gente estuda, por exemplo, para o cargo de perito criminal, que é um cargo muito almejado, é um cargo punk de se conseguir, mas ele é absolutamente tangível. É possível sim se conseguir, só que é claro, vai demandar uma dedicação, uma coisa um pouco diferenciada. Tudo que é difícil na vida, isso que eu aprendi também na marra, e provavelmente você também deve ter aprendido ou vai aprender. Tudo que é muito fácil na vida tem alguma merda. Então, se você quer receber um salário bom, cara, se você quer um subsídio de 10, 15, 20 mil reais, isso com certeza não vai vir do céu. Só que, cara, se você pegar 2, às vezes até 3, 4 anos se preparando para o concurso, cara, é o resto da vida. São 35, 40, 50 anos usufruindo aquilo. O nome disso é investimento. O nome disso não é simplesmente você perder o seu tempo, perder a sua juventude, alguma coisa desse tipo. Não, isso é investimento. E isso a gente aprende. Só para você ter ideia, na minha preparação, até a minha primeira aprovação, que foi para perito de São Paulo, eu havia investido cerca de 6 a 7 mil reais em 3 anos, em 2 anos aproximadamente. Posteriormente, depois que eu vi que era possível, eu dobrei esse valor, inclusive investindo em vários cursos. Cara, eu já estudei por online, já estudei por presencial, eu já comprei livro para estudar. Para quem me conhece, dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Eu tenho as minhas doutrininhas ali do lado, eu tenho a minha biblioteca ali também, que eu trabalho com um monte de livro da área. Então, cara, é assim. Pedro, estudar por livro vai dar certo? Calma que a gente vai conversar sobre isso. Eu quero te explicar primeiramente. Você tá bem, Maio? Dá uma olhada nisso aqui. Tá arrebentando tudo ali o meu encosto de viagem, né? Mas não tem problema. Deixa o menino morder um pouquinho aquela parada. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu converso com os meus alunos aqui de Maringá do SmartPol, eu gosto de apresentar isso nos nossos eventos também, que é o papo de polícia, papo de perito, o periciando. Existem vários eventos que a gente faz voltados para essa parte específica de concurso público, para polícia técnica em específico, né? E aí eu criei, não é que eu criei, cara, eu adaptei um método que na verdade era um método muito bom que eu absorvi do AlphaCom à época, né, cara? Em 2011, 2012, o Evandro ele sempre apresentava, até hoje ele usa esse método, uma coisa chamada escadinha do sucesso, que era o plano de estudo, exercício e simulado. Aí o que eu fiz? Na verdade, eu tive que adaptar isso justamente por conta da parte de perícia. E aí eu tenho um método que ele chama AES. Pedro, como assim AES? AEES. Aula. Primeira coisa é aula, cara. Sabe por quê? Quem é da área de perícia criminal, para começar, o cara tem que ser graduado, obviamente, em um curso estabelecido em uma área, de acordo com o edital, de acordo com a lei do estado. E aí qual que é a diferença? Uma aula, para quem tem prova, por exemplo, a nível superior, vou te dar um exemplo, farmácia, biomedicina, engenharias, cara, cálculo 1, cálculo 2, a galera de engenharia, você pega muito fácil sozinho? Difícil, a não ser que você seja japonês, filho, aí você peca, do contrário não. Então, talvez o pontapé de início desse estudo mesmo aprofundado seja para quem é um pouco mais fraco, obviamente muito parecido comigo, buscar uma aula. Pedro, mas uma aula, Maringá, Cascavel, o Brasil inteiro não tem um curso preparatório para perito que eu quero. Ah, cara, em Maringá nós temos o SmartPol. Foi justamente essa motivação que eu tive para conseguir criar um preparatório específico para perito criminal para poder subsidiar a porra toda. Inclusive com as gravações que quem está assistindo aí nosso curso de papiloscopista e nosso curso de perito criminal, para agora para a Polícia Federal, a galera tá tendo um feedback sensacional. Tô feliz pra caramba com online. Então, inclusive, se você tiver assistido, se você adquirir um material nosso, deixa um comentário aqui no vídeo para mostrar pra galera que essa porra não é brincadeira não. A gente se preocupa muito com a vida de cada um de vocês que tá aí do outro lado da tela, tá?
Então, o primeiro passo, o método A, então só para você ter ideia, seria esse métodozinho que eu estou passando para você. O A, ele vem de uma aula. Essa aula que você vai assistir pode ser uma aula online ou pode ser uma aula presencial. Eu já falei um vídeo a respeito de presencial e de online. Pedro, o que eu tenho que saber disso? Cara, eu remesso você lá naquele vídeo. Pega o nosso vídeo que fala estudar por online ou estudar presencial, lá eu explico um pouco melhor isso. Algumas vantagens e desvantagens. Mas aqui, o que eu quero te trazer é assim, para quem tem dificuldade, existem as aulas. Pedro, eu não tenho dificuldade, eu consigo estudar sozinho, eu sou meio autodidata. Porra, show de bola, tira a aula do seu cronograma. O seu método vai ser estudo em casa. Isso ajuda bastante, Pedro? Porra, ajuda. Se você conseguir. Beleza? Pedro, eu preciso de online, eu preciso de presencial? Cada um tem que se conhecer. Cada pessoa estuda de uma forma diferente. Cada pessoa tem um ritmo de estudo. Cada pessoa estabelece uma rotina. Eu depois vou fazer um vídeo com você a respeito de plano de estudo. O plano de estudo é diferente de tudo isso que eu estou te falando. Então, se eu pego o AES, o primeiro que é a aula ela não precisa ser online, ela não precisa ser presencial. Esta aula, ela é facultativa, só que 95% das pessoas que eu conheço adquire o conhecimento muito mais facilmente a partir de uma aula. Um exemplo clássico disso, erro do tipo erro de proibição. Se você pega, por exemplo, essa doutrina aqui, ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho a doutrina do Sanches Cunha aqui e eu tenho também as outras doutrinas aqui no computador, de forma de PDF. Outras de direito penal, Guilherme Nucci e várias outras aí. Se você estuda basicamente com esses métodos, cara, você demora muito, você demora 2, 3, 4 tardes para aprender erro do tipo erro de proibição. Se você chega e assiste uma aula que o professor, obviamente, se preocupa com você e faz uma aula didática, isso ajuda você a ganhar tempo. Então a aula é uma ferramenta que você utiliza para ganhar tempo. E aí eu te pergunto, Pedro, como eu devo me portar em uma aula? Cara, essa história de celular, eu sei que já está batido, tablet, computador, tudo isso se fizer bem e for usado, até que se a tecnologia for usada para você ganhar tempo de estudo, porra, usa sim, agora. É muito difícil você ganhar tempo de estudo com o celular, por exemplo. Minha recomendação, afasta o celular de aula, sabe por quê? A aula não é aquele momento em que você anota tudo que você quer. A aula é o momento em que você, na sua mente, tem que estar prestando atenção no que o professor fala e criando vínculo de entendimento. Só para você ter ideia, para quem entende um pouquinho de fisiologia humana, o método de cognição que o nosso cérebro usa, basicamente o armazenamento em memória, ela não é muito bem conhecida, mas sabe-se que existem regiões específicas do hipocampo e do ciclo de tálamo e hipocampo ali. Essa região ela fica altamente estimulada quando as pessoas elas estão prestando atenção, com armazenamento de vias. Imagina o seguinte, o professor ele te deu uma dica lá no quadro. Isso, o seu olho, ele entende e essa informação ela chega no seu cérebro por uma via. Esta via que é informada é o que a gente chama de memória. Então, a partir daquele momento que você acionou aquela via, você está lembrando de alguma coisa, o método que aquele professor estudou. Entendeu? Por isso que é tão importante a aula. Você olha a aula, o jeito que ele colocou o quadro. Cara, eu tenho muito aluno que falou assim, Pedro, eu acertei questão porque você escreveu naquele canto do quadro em vermelho. Porra, pra mim pouco importa. O seu foco é justamente acertar a questão. Pra mim pouco importa se às vezes você não conseguiu plenamente entender o conteúdo. Sabe por quê? Porque isso é função tua também em casa, sentar um dia na cadeira. Então a aula, ela é uma orientação. A aula só pode dar aula, meu amigo, quem tem know-how e quem tem expertise na parada. Às vezes a galera critica concurseiro. Fala assim, eu não acredito, eu não gosto de concurseiro me dando aula. Cara que senta do meu lado. Porra, você quer um cara melhor para estar em cima do tablado do que o próprio concurseiro? Você quer o cara que já sabe, já passou tudo o que você passou do teu lado? O cara montou o cronograma. Esse cara é um expert, o cara é pós-graduado em concurso público, meu velho. Então, eu particularmente sou da seguinte política. Prefira alguém te dando aula que já esteve no seu lugar do que qualquer outra pessoa. Beleza? Eu acho isso importantíssimo. Então, a aula, a forma que você se porta é justamente entendendo, olhando, por exemplo, os esquemas de quadro, olhando a postura desse professor e os exemplos, principalmente, que é fundamental para você entender determinado conteúdo, para você criar vias sensoriais. Sabe por quê? A partir desse momento, nós vamos para a segunda etapa do nosso estudo. Então, imagina o seguinte, eu tenho a aula e, em seguida, eu tenho o estudo dirigido, que é o segundo passo. Então, o A e o E. Olha o E, o estudo dirigido. Pedro, o que é um estudo dirigido? Eu vou te dar um exemplo do meu. Eu tenho uma pastinha aqui, para quem não conhece. Vou te dar um exemplo, vamos lá, de processo penal. Olha que interessante, os meus estudos dirigidos da parte de processo penal. Cara, estudo dirigido é basicamente o momento em que você senta a bunda na cadeira, senta a bundinha na cadeira, você já viu a sua aula, você já viu o conteúdo uma vez. E aí você vai fazer o quê? Você vai rever o conteúdo e extrair
abstrair sozinho, sem perder a porra da atenção, tirar o conteúdo que você viu em aula, em livro, ou seja o que for, e trazer isso de uma forma mais mastigada e mais compreensível, de tal forma que se o seu cérebro olhar para aquilo, automaticamente ele se lembra da informação. Ó, eu vou te dar um exemplo de um estudo dirigido do início de inquérito policial. Olha só o que eu fiz aqui, ó. O inquérito policial. Função do Estado. Perceba que você utiliza palavras-chave e termos técnicos, você não fica escrevendo e decorrendo muita coisa, ó. Conceito do inquérito. O conceito do AURI dividido em 4, finalidade do inquérito. Aí você tem várias outras características sempre esquematizadas. Ó. Valor probatório do inquérito policial, princípios do inquérito policial. Cara, inquérito está praticamente resumido em 1 ou 2 páginas. Deixa eu pegar uma segunda aqui. Ó, outras perícias, só para você ter ideia. O tema de outras perícias, ó. Eu tenho autópsia, tudo que você aprende em aula, você fica uma meia hora em autópsia, 20 minutos. Olha aqui, ó, tá tudo resumido que cai. Exumação, tudo resumido que cai. Todos os pontos específicos aqui. Isso é um estudo dirigido. Eu, particularmente, gosto de fazer estudo dirigido em sulfite deitado na posição de paisagem. Mas você não é obrigado não, você pode ter o seu próprio método. Se você quiser caderno, você faz caderno. Eu particularmente me organizo muito melhor assim com essa parte, tudo bem? Então isto vem a ser o estudo dirigido, é você fazer o seu cérebro andar em cima daquele conteúdo, é você potencializar. Cara, você tem uma Ferrari dentro da sua cabeça e muita gente trata como se fosse, não desmerecendo, mas como se fosse um Fusca. A potência de uma Ferrari com um Fusca é incomparável, meu velho. Só que o que vai predispor a velocidade e a potência de absorver informação é você fazendo algo desse tipo. Então, a primeira coisa é você assistir uma aula ou ler um livro a respeito daquele conteúdo. Lembrando que ler não é estudar, isso é importante pra caramba. Muita gente não entende isso. Eu vou fazer um vídeo depois só a respeito desse tema. Mas só para você ter ideia, nesse momento é o ponto então que você tira o conteúdo, o grosso efetivamente do que você entendeu e passa para o papel. Só que para você fazer isso, você tem que ter entendido, você tem que ter compreendido o tema dentro da aula ou dentro do livro que você leu em se tratando de livro. Para quem é da área de perícia, principalmente, porque aí vai ter que pegar um livrinho ou outro, ok? Esse seria a segunda etapa então, o estudo dirigido. Então, beleza, Pedro, eu li o livro ou assisti a aula e em seguida eu fui para o estudo dirigido. Montei o meu estudo dirigido. Cara, você vai ver que quando você monta, passou 2, passou 3 horas, você fala, caraca, eu consegui absorver toda aquela informação disso daqui. O nome disso é rendimento, cara. Quando você faz isso, você se sente bem consigo mesmo e aí você percebe que você estudou, você conseguiu aprender aquela porra. Lembrando, só para quem, a título de curiosidade, eu gosto de citar uma fala muito boa do professor que eu tive na época do ensino médio, que foi o professor Nailor. Ele falava que existem 3 formas de uma pessoa aprender alguma coisa. A primeira forma é quando é por repetição, isso acontece muito com a área de exatas, com a parte de mecânica mesmo, escrevendo, fazendo conta e tal. Por repetição seria a primeira forma. A segunda é quando aquilo faz um sentido na sua cabeça. Eu particularmente prefiro isso daqui, quando algo faz sentido. Por que não cabe prisão em flagrante em determinados crimes? Porra, o crime ele ofende muito pouco o interesse público. E aí você começa a fazer essa linha de raciocínio. Isso você nunca mais esquece. A terceira forma é por meio do trauma. Vamos lá, você fez uma prova, você acertou 99 questões de 100, mas você errou uma. Você lembra das 99 que você acertou ou da uma que você errou? Porra, nosso cérebro ele tenta pensar fácil, então você sempre lembra daquela que você errou. Muito comum. Então trauma, repetição e quando faz sentido na sua cabeça é a forma efetivamente, as 3 formas mais básicas que se tem de estudo. Ok? Quem está muito tempo em concurso público sabe que repetição, porra, isso daí acaba fazendo por demais, né? Então seria a segunda etapa isso, o estudo dirigido. A terceira etapa, exercícios. Pedro, como assim exercícios? O que eu tenho que fazer a respeito dos exercícios? Olha que interessante. Eu recomendo para você comprar um livro. Eu estou colocando o Alphacom porque eu uso o Alphacom e estudo pelo Alphacom até hoje, tá? Eu falo, mas não é marketing da galera não. Você pode pegar de outro curso, pode pegar outro. Se você achar melhor, manda bala, não tem problema não. Mas o interessante é você ter um livro de conteúdo ou você mesmo fazer suas seleções de questões. Por exemplo, lá em Cascavel tem o Jason. O Jason é um cameraman nosso lá e ele fez uma seleção de questões de trânsito que ele acha importante para ele lembrar antes da prova. Porra, ele separou umas 800, 900 questões de trânsito e está fazendo isso super bem. Então cada um tem essa capacidade de desenvolver a sua própria forma de estudo nesse ponto. E aí, como se estuda por exercícios, Pedro? O que eu tenho que fazer para estudar por exercício? Cara, não é só você ir lá resolver o exercício, não. Isso é fundamental.
Você tem que entender isso. Não é você ir lá resolver. Beleza, resolver o exercício. Não. Você vai pegar o exercício, você vai dizer lá, é correto afirmar que a prisão em flagrante é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo. Imagina só, certo ou errado? Aí você bota, tá certo. Mas você não pensa, porque geralmente o cérebro nosso ele é imediatista. Você colocou certo, você já quer ver se você acertou ou não. Tem gente que não consegue, é ou não é? A galera tá lá, ela tem que conferir resposta por resposta. Ela não consegue fazer 10 seguida. Ela tem que ver resposta por resposta. Isso aí eu sei como é que é, porque eu também sou ansioso, já passei por essa fase. Mas, o que é o interessante? Você viu a questão, mapeou a questão, certo ou errado? Certo ou errado. Beleza, Pedro, eu acertei a questão. Você vai descobrir o porquê que você acertou a questão e qual é o ponto do seu estudo dirigido que está aquela questão. Percebeu? Então, nesse ponto, você vincula a sua aula, o seu estudo dirigido e o exercício, para ver se efetivamente, o nome disso é triangulação, cara. Você triangula o seu estudo para ver se ele está sendo efetivo. Então, a partir do momento que você triangula esse estudo, você começa a sincronizar exercício com aquilo do estudo dirigido e com o que você viu em aula. Aí você consegue perceber qualidade de aula. É aí que você consegue perceber se a aula foi boa, se foi ruim, se ela falou o conteúdo que efetivamente cai. Percebeu? Isso eu faço em todas as aulas minhas. Pode perceber, para quem me acompanha aí sabe. Então, exercício, você busca o ponto do seu estudo dirigido, por qual motivo que ela está certa ou está errada, e se você errou e não tem esse conteúdo no seu estudo dirigido ou na sua aula, no seu material, você insere a informação de preferência com caneta diferenciada. Eu tenho a minha caneta vermelha aqui para fazer essa diferenciação. Deu para entender? Esse método de estudo triangulado, ele facilita muito a sua vida. Isso reduz o seu tempo de aprovação e você rende quando você está estudando. O meu problema é justamente fazer a galera entender isso, porque isso dá trabalho, porra. Já imaginou, cada questão você tem que fazer uma porra dessa? Mas, cara, tem gente que fala assim, Pedro, eu resolvi 200, 300 questões numa tarde. Meu velho, você não consegue resolver 200, 300 questões com alto rendimento e qualidade numa tarde. Desculpa, é impossível. Numa tarde não, numa tarde até que você consegue, dependendo do caso. Mas, por exemplo, em um período de 1 hora, 2 horas é impossível. Numa tarde, se você tiver a tarde só para resolver questões, você até consegue, fazendo as devidas observações com o seu material e com tudo. Então, essa seria a terceira etapa. Então eu tenho a aula, pode ser online, pode ser presencial ou pode ser um livro no lugar. Em segundo lugar, o estudo dirigido, lembrando, eu falei do livro, mas é importante eu citar. Meu amigo, você que está estudando para carreiras policiais, nível de agente da PF, PRF, você não vai se preocupar com doutrina. Pelo amor de Deus, isso é função do teu professor e o PDF ou o material que você adquirir é obrigatório que tenha isso. Se não tiver, não compre, não adquira esse material desse preparatório que está procurando aí, ok? Isso é fundamental. Então, aula, tá? Para quem efetivamente precisa, para quem não precisa, pode pegar qualquer conteúdo, um PDF, estuda sozinho em casa. Segundo, estudo dirigido, como eu já falei para você, é a abstração daquilo que você aprendeu para um resuminho, como se fosse um fluxograma de sentido na sua cabeça, de forma que você olha aquilo e o seu cérebro consegue fazer um gap, tá? Terceiro, exercícios. Exercícios é fundamental você fazer. Triangulando, sempre triangulando. E a quarta etapa, que fecha aquilo que a gente chama de tetraedro do concurseiro, é a base, é o simulado. Cara, o simulado, você tem que aprender a fazer simulado no seguinte aspecto. Adaptar tempo de estudo, tá? Tempo de estudo é fundamental para você entender se aquele tempo que você está usando para estudar, você está conseguindo aplicar na prova. Não adianta nada a prova ter 4 horas e meia e você não conseguir resolver todas as questões. Então, o simulado, ele te dá tempo de raciocínio na hora da prova, principalmente coadunando prova objetiva com a redação. Isso é muito interessante também. Você coaduna a redação junto com o tempo. Só a título de curiosidade. Quando eu fui prestar a prova lá de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, eram 4 redações de 10 a 15 linhas e mais 80 questões objetivas ABCDE. Se o cara não tivesse treinado simulado, ele não terminava a porra da prova, não dava. Então o simulado, ele tem essa importância de adaptar o cara ao ambiente de prova. Portanto, minha recomendação, de domingo, por exemplo, um domingo à tarde, você pode se adaptar para fazer muito bem esse simulado aí, ok? Então essas seriam as 4 etapas do método. Eu particularmente acredito que dá certo para perícia, AS. Agora, Pedro, eu sou concurseiro de primeira viagem, eu estou começando. O que eu faço? Cara, eu recomendo que você utilize um percentual mais ou menos dessa forma que eu divido, que era o que eu fazia. 40% do seu tempo de estudo de aula, 20% estudo dirigido, 20% exercícios e 20% simulado. Isso para quem está iniciando. Para quem já está há um tempinho, reduz 20 a 10% do seu tempo de estudo aula. 40% estudo dirigido, mais uns 30% de exercício. Então 70% vai em exercício. E em quarto lugar, uns 20% com simulado.
ok? Então, é essa a diferença que a gente faz. Aí você me diria, Pedro, mas e quanto eu me dedico a tempo efetivo de estudo? Ah, isso eu vou ter que falar com você em outro vídeo, com o nosso plano de estudo. Eu vou te ensinar em outro vídeo a parte de plano de estudo, como planejar o seu estudo. Que foi, Milo? Dá uma olhada, olha só, galera, como é que a gente faz vídeo e o menino desse jeito, ó. Dá uma olhada. Milo, dá oi pra galera. Dá oi. Isso, meu filho, beleza. O cachorro, coitado, tá entediado aqui. Então imagina, justamente isso. Eu vou criar um vídeo depois, um plano de estudo, falando de tempo, quanto tempo eu me dedico para cada disciplina. Isso vale para básica e isso vale para específica também, ok? E também como que você vai distribuir dentro dessas 4 características aqui. Então vamos combinar o seguinte, nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu vou trazer para você isso próspero, eu tenho alguns compromissos agora, não dá pra gente correr, né? E eu pretendo explicar isso com muita calma para você. Já já a gente lança mais um vídeo para você explicando um pouco mais esse método agora aplicado a uma coisa chamada plano de estudo. Pedro, plano de estudo, o que é? Só para você ter ideia, eu tenho meu planinho de estudo aqui, ó. Esse é o meu plano de estudo. A gente quebra todo o edital para a parte de Polícia Federal e a gente vai ticando conforme a gente vai estudando de acordo com o nosso tempo, beleza? Mas isso eu vou fazer com você no próximo vídeo. E aí, pra gente finalizar, o que eu vou pedir para você, amigão? Deixa um like aqui pra gente, porque assim, eu sempre gosto de me dedicar muito a vocês e eu gosto que eu tenha retorno, porque nada pior para um professor você dar uma aula e a galera permanecer estéril na sua frente. Das duas, uma. Ou a galera não está entendendo porra nenhuma, ou a galera sabe demais e a aula está entediante. Então, essa é a recomendação que eu faço para vocês, tá? Preste atenção nesse método, a gente vai quebrando isso ao longo do tempo para tentar melhorar a eficiência de quem está efetivamente estudando e quem já estuda há algum tempo conseguir efetivamente sucesso nessa aprovação, belezinha? Um abraço para vocês.